Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Última Hora. Meu nome é Lívia e eu vou fazer aquela leitura que nós fazemos aqui às sextas-feiras. Como anda a intimidade do seu ser amado aí com a pessoa rival? Bora saber, meus amores? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade tem uma mensagem sim muito importante a entregar para vocês. Então eu já peço, como forma de gratidão, que se inscrevam aí nesse botãozinho vermelho, ative o sininho para receber as notificações. Curtam bastante e se puder, compartilha. Se vocês já são meus inscritos, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Para hoje nós vamos ter os nossos budinhas. Na opção número 1, o budinha verde ou o tarô urbano, e na opção número 2, o budinha rosa ou o tarô dos pandas. Escolham pelo deck ou pelo budinha, fiquem à vontade, tá bom, meus amores? E eu vou colocar esse conselho de luz, o Osho, e vou complementar essa leitura com a vovó cigana também, tá bom, meus amores? Uma mensagem do anjo aqui para nós antes de começar a separar aqui, fazer os negocinhos, tudo. Como o povo diz, né? Fazer os chimichanga. Vamos lá? Uma mensagem do anjo aqui. Gratidão, espiritualidade. Uma mensagem do anjo aqui para nós. Não caiu virado, então não aceito. Lecabel. Interessante. A sensação que eu tenho aqui é que esse anjo está vindo abençoando e protegendo principalmente o sagrado feminino, a energia feminina, tá, meus amores? Quando eu olho aqui para ela, é como se ela estivesse organizando os caminhos, organizando a vida, assim, sabe? Colocando em ordem mesmo, para que fique mais fácil, mais claro e mais assertivo qualquer passo que se venha a dar. Se vocês aí estão numa jornada onde vocês estão encontrando assim muita tribulação, tem hora que vocês não sabem aí para onde vão, o que vão fazer, como vão seguir, o que é. Respira fundo, ora, lembra de Lecabel, peça ao anjo Lecabel que olhe por vocês e ajude a clarear e organizar a vida de vocês de maneira que vocês consigam, sair aí, desviar ou mesmo eliminar os obstáculos que estão no caminho, tá bom, meus amores? Salmo 70. Meus amores, para quem não conhece, para quem não tem o hábito de ler, o Salmo 70 é um salmo de urgência, é um salmo de causas urgentes. Se vocês pegarem e abrirem na Bíblia, vocês vão perceber que em versos, em versículos do salmo, vai estar ali assim, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. É basicamente isso, é um auxílio, é um socorro que vem na direção de vocês. Vou ler aqui a mensagem, tá? Este anjo lhe ajudará a resolver problemas mais difíceis. Cuidem com carinho do seu corpo, pratique esportes, você poderá adquirir fortuna desenvolvendo seus talentos. Invoque-o para encontrar respostas para suas dúvidas e entender seus caminhos nesta vida. Cuidado com a avareza. Gratidão, gratidão, espiritualidade. Linda mensagem, né? E agora o conselho do povo cigano, né, meus amores? Vamos aqui de conselho do povo cigano? Um conselho aqui, olha, ok, a carta da âncora. Meus amores, vocês têm muita fartura, muita fortuna, muito tudo para vocês conquistarem na vida de vocês. Só que para isso vocês precisam se mover, vocês precisam criar oportunidades, tá? Inventar, ousar. Tem muita gente aqui que tem ideias maravilhosas, ideias extremamente criativas e deixam de fazer elas porque tem receio, porque tem medo da reação das pessoas. Não tenha medo.
ouse, encare, vocês têm tudo para ser muito bem-sucedidos, para crescer na vida. Agora lembre-se, não basta só a ideia, tem que ter a ideia e tem que ter a perseverança para fazer com que aquela ideia flua, prospere, vá para frente. Tá bom, meus amores? Vou ler a mensagem aqui para vocês. A segurança, a estabilidade, solidez, as conquistas de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento, a tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiseram parar no passado devem atualizar-se constantemente, usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. Isto dará segurança. A segurança de vocês está em vocês garantir que as ideias de vocês se tornem realidade e vocês consigam perseverar nelas. Todo começo é difícil, meus amores, todo começo é difícil, mas não é impossível, tá bom? Então vamos lá, vocês já escolheram aqui? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esse conselho, que eu já falei para vocês que é colocar o Osho e a vovó cigana, tá bom? Que é um complemento aqui da leitura. Tanto é que eu vou deixar viradinho, vou deixar no cantinho. Depois que eu fizer a leitura aí, eu digo para vocês, tá? Porque a nossa pergunta aqui é: como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival? Agora sim, meus amores, como anda aí a intimidade do ser amado e da pessoa rival? Como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival? Gratidão. Gente, hoje tá que tá, ó. Deixa eu fazer assim, que eu quero que fique bem embaralhado mesmo. Vamos lá. Como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Tá bom. Ok. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né, meus amores? A verdade é essa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ia colocar só 3 cartas. A espiritualidade vem e falou sim. Ok. Coloquei 5, viu? Vai ser uma leitura comprida. Vocês puxam aí, pausa o vídeo se quiser, estourar uma pipoquinha, tá bom? Porque se vai ser comprida, é sinal que tem coisa para falar, viu, meus amores? Ainda mais que são só 2 opções, né? Não são 3, então... se preparem aí, viu? Que vem fumo grande aí pro lado aí da rival e do ser amado. Vamos saber, né? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Olha, tinha uma carta virada aqui. Do jeito que ela pulou aqui, a espiritualidade falou pra mim aceitar, porque ela já caiu em cima do montinho, sabe? Então, ok. Pronto. Vou fazer assim, para ter espaço. E agora o conselho, né, meus amores? Não posso aceitar.
Prontinho. A espiritualidade pediu para mim deixar o conselho para ler no finalzinho, tá bom, meus amores? Então eu vou pedir para vocês aí escolherem, tá? Um montinho de vocês, que eu já vou iniciar aqui, tá bom? Olhem bem, pause o vídeo se precisar, não tenha pressa, medite aí, tá? Olha, ou pelo menininho aqui, né, pelo Budinha, ou pelo deck, fiquem à vontade, tá, meus amores? E eu já vou iniciar com o Budinha verde. Vou colocar ele aqui na base, tá? E vamos de leitura. Vamos lá. Deixa eu começar aqui com a energia. Como está o relacionamento aí, a intimidade, né, do ser amado com a pessoa rival? Como anda essa intimidade? Pessoa rival, ser amado. A rival quer fogo no parquinho. Gente, aqui eu não vi manipulação energética não, tá? Aqui eu vi frustração, muita frustração. Como assim? A rival veio com a energia do diabo. O diabo é uma energia sexual, é uma energia muito de apego, é a energia mais materialista que a gente tem. Para dinheiro, é maravilhosa. Para fogo no parquinho, também. Só que seria bom se tivesse vindo com a carta dos enamorados aqui, na energia do ser amado, a carta do carro, né? Aqui, ou então a carta do imperador, é meio pesado, mas ainda assim ia ser bom, sabe? Ou a carta do mundo, mas veio a carta da temperança. Ou seja, a rival, a pessoa rival aí de vocês, quer fogo no parquinho, tá? Quer diversão, quer animação, deseja, mas, olha o mas aí. E eu lembro de uma série que eu assisti que o cara disse assim, ó, tudo que vem antes do mais é merda. E é merda mesmo. Ou seja, mas o ser amado não quer. O ser amado tá em outra vibe, o ser amado tá desacelerado, o ser amado tá mais na dele, o ser amado tá focado em outras situações, ou o ser amado tá muito desgastado, muito cansado e tá fazendo uma pausa, tá aí precisando se recuperar. Aqui tem ser amado também que tá doente, meus amores, tem ser amado que tá com problema, tem ser amado que a pipa, ó, não tá querendo subir de jeito nenhum, tá com problemas de saúde e tá precisando de tratamento. Aí a rival fica ali arranhando as paredes, a rival fica igual a gatixa, desesperada nas paredes. Gente do céu, rival aqui tá arrancando os cabelos, tá assim, eu tomando banho de água fria no inverno para poder ver se refresca, se apaga o fogo ali, ó, o fogo debaixo da saia. É, a coisa tá brava aqui para rival, viu, meus amores? O negócio não tá bom não. Vamos lá, deixa eu ver aqui quais são as tendências do Osho para esse casal aqui. Eu vou até colocar assim do lado, ó. É, meus amores, aqui o negócio não tá bom não, viu? Pro lado da rival, porque o ser amado tá, ó, tanto faz, tanto fez. O sonho e o rebelde. Olha só, a rival fica aí imaginando os momentos de fogo no parquinho, as coisas boas assim, o prazer, né? Fica aí cobrando do ser amado, tá revoltada, tá querendo assim, ó, fazer o ser amado sacudir e falar assim, bora, eu quero, vamos, é pra fazer. E o ser amado, agora não, deixa eu resolver isso daqui. Aqui, gente, também pode ser um ser amado que esteja aí muito focado em alguma situação do trabalho dele, tenha gastado muita energia com essa questão do trabalho e assim, tipo, ele não tá nas mil maravilhas aqui nesse relacionamento não, viu? Ele não tá, tá? E o que acontece? Tá se afundando no trabalho, tá mergulhando nessas questões, né? E assim, por quê? Porque não sente vontade de estar com essa pessoa, que não sente vontade de fazer isso, porque tá sentindo mais prazer trabalhando do que estando com essa rival. Também tem essa situação aqui, viu? Aqui é um ser amado que tá assim, ó, em outra energia completamente diferente da energia da rival, meus amores. O negócio aqui para essa rival tá bravo. Tá muito bravo. O negócio aqui tá bom de jeito nenhum para essa rival. Vamos saber aqui mais, né? Como anda a intimidade do ser amado com a pessoa rival, né, meus amores? Como anda a intimidade do ser amado com a pessoa rival?
É um negócio aqui pra rival tá brava. A rival tá querendo, tá subindo nas paredes aí. Tá chamando o reboco de meu rei. E não tá rolando nada não, que o ser amado tá dando o olé nela, assim, ó, tá dando volta. Fala assim, hoje não, tô afim não, tem que fazer isso, eu tô muito ocupado, tô cheio de serviço. Não dá. E a rival tá lá desesperada. Oh, meu Deus, adorei essa situação aqui. Bem feito, rival. Bem feito. Vamos ver aqui, né? Como anda a intimidade do ser amado com a pessoa rival. Como anda a intimidade do ser amado aí com a pessoa rival de quem escolheu o Budinha Verde. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá, meus amores. O 10 de ouros, ou a carta da da realização aqui, viu? É uma realização, 10 de ouros aqui, vamos ver. A estrela, né? O arcano maior da estrela. A imperatriz. O cavaleiro de paus, ou o rockstar, né? O roqueiro. O cavaleiro de espadas, ou o mestre dos jogos aí, né? Tá bom. Vamos lá. O príncipe de ouros, ou então o corretor de valores, né? Aí. A força. Interessante. Interessante, gente. Tá muito interessante. O 6 de ouros, ou a carta do sucesso. O 6 de espadas, a carta da ciência. Olha só para essa carta. E a rainha de paus, a defensora pública. Interessantíssimo. Vamos lá, meus amores. O que acontece aqui? O que eu tô vendo aqui? Tá? De fato, a intimidade ali tá uma situação complicada. Por quê? Porque o ser amado de vocês tá mais focado, sim, nos resultados profissionais, tá? No que ele pode obter de sucesso. Tem trabalhado muito, trabalhado demais, trabalhado assim do tipo, se você trabalha 8 horas por dia, esse ser amado tá trabalhando 10, 12, 14. Ah, Lívia, tá desempregado, não tá trabalhando, eu sei que a situação financeira dele está muito ruim. Ok, se a situação financeira dele está muito ruim, é um ser amado que está aí, ó, procurando incessantemente uma colocação, está muito preocupado com isso e essa preocupação está ocupando completamente a cabeça dele. Por quê? Porque é um ser amado que precisa, que quer conquistar, quer realizar vitórias, quer dinheiro, quer sucesso, quer muito sucesso, quer ter retorno aqui, receber bem. A carta da Imperatriz é uma carta que mostra satisfação, realização. Ele quer essa realização. E a rival tá aqui, controlando, segurando a situação, porque a rival tá já desesperada. A rival quer que esse ser amado pega ela de jeito que esse ser amado não pega ela. Ela olha assim, caramba, me juntei, estou com um cara que é o máximo, ela considera assim, que era bonitão, que era charmoso, que me cativou, que me seduziu, e agora essa pessoa tá dando para trás. Tá dando ré no quibe aqui e não tá querendo, não. Ela tá indignada, ela tá possessa, ela tá sentindo traída, ela tá sentindo desapontada com esse ser amado aí de vocês. E o que acontece? A rival vai tentar aí criar estratégias para fazer com que esse ser amado comece a olhar para ela. Inclusive é uma rival que passa na cara do ser amado que ele tem que corresponder, que ele não pode ficar remanchando, adiando, que ele tem que comparecer, que ele tem que chegar junto aí para ter essa diversão. Mas o ser amado não quer. O ser amado não tá afim. O ser amado tá aqui, ele conquistou ela, ele fez o que ele queria, né? Pegou, entrou na vida dessa rival aí,
trocou a situação, essa rival batalhou para conquistar ele, achou que estava fazendo o negócio, achou que estava fazendo assim a melhor opção, a melhor escolha da vida dela e quebrou a cara. A rival quebrou a cara. Por quê? Porque o que era interessante, agora ela vê que é só jogo, que era só um drama, que era só uma invenção do ser amado para poder, né, ali conquistar, para ela conquistar ele. Ela, gente, aqui eu tô vendo que para a grande maioria aqui, essa rival fez de tudo para conquistar esse ser amado, de tudo. Ela achou que ia construir uma família, que ia ser um negócio perfeito, maravilhoso com esse ser amado aí de vocês. Só que, meus amores, ela comprou uma imagem que só existia na cabeça dela. Só na cabeça dela, porque na verdade essa pessoa, esse ser amado aí de vocês, ele tem os planos, ele tem as ambições dele, mas não significa que seja incluindo outras pessoas, que seja fazendo projetos. O negócio é só dele, ele quer sair bem sucedido, ele quer mostrar que ele é o melhor, que ele é o tal, sabe? E a rival aqui, ó, querendo reparação, querendo que o ser amado dê a ela o que ela deseja. Só que tá difícil, porque a bicha tá tomando banho de água fria, de água gelada no inverno, nem no verão não é, no inverno, para ver se refresca a bacurinha, porque o negócio tá bravo, o negócio tá ruim pro lado dessa rival aqui. O ser amado tá muito focado em trabalho, não tá querendo se envolver, não tá querendo tanto essa rival, tá querendo realizar os sonhos dele, sabe? Se ele tá desempregado, tá aí insano, tentando arrumar emprego, porque tá com medo de não conseguir pagar as contas. Se ele tá empregado, ele tá focado aqui em conseguir alavancar a carreira, em conseguir promoção, em ganhar mais. Então ele tá trabalhando muito, não é prioridade. Essa rival entrou na vida dele, ele falou, ok. Provavelmente vocês saíram aqui da vida desse ser amado de um jeito meio esquisito, né? Assim, não foi uma coisa muito bem resolvida. Essa rival já devia estar aí no meio já e vocês se sentiram aí lesados. E esse ser amado, sinceramente, meus amores, ele é o tipo de pessoa que não quer esforço sentimental. Ele tá focado na vida dele e o que vier de afetivo, tanto faz, tanto fez. Ele tá bem com, ele tá bem só. Tá? Aqui eu não vejo um desse ser amado que precisa de rabo de saia não, até porque ele não tá nem focado nisso, ele tá focado na questão financeira. Então, intimidade que é bom aqui, ó, tem não, viu? O negócio aqui não tá bom. Vamos ver aqui o complemento da vovó cigana, já que ela falou 5 cartas. Tá certo, né, meus amores? Os pássaros, a carta do homem, ou a carta do consulente, ou do, né, do ser amado aí, o urso, o navio, o sol. É isso mesmo, meus amores. Ser amado aqui, ó, tá se empenhando. Se ele tá desempregado, ele tá procurando emprego, ele tá soltando currículo, ele tá fazendo concurso, ele tá se investindo nisso, muito focado mesmo. Ou temos aqui que estão estudando a fundo para poder passar no concurso. A rival, ó, tá se controlando porque deseja muito esse ser amado, mas esse ser amado não corresponde. Então, o que que acontece? Olha, é um ser amado aqui que quer sim essa realização profissional. Por quê? Porque ele quer se sentir no controle, ele quer se sentir vencedor, ele quer receber tudo aquilo que ele está investindo de trabalho. Só que a rival está decepcionada, porque ela sente que ele se afastou, ela sente que ele não está dando para ela o que ela gostaria, mas ela não entende que o que ele está fazendo é para ter um futuro mais agradável, para ter um futuro melhor. Então, uma rival aqui, ó, frustrada, uma rival melancólica, uma rival que fica aqui queixosa, de mimimi para o ser amado de vocês, tá? É uma rival que reclama, que pede, que cobra dele mais atitude, mais transparência, retorno dele, que quer ter esse fogo, mas esse fogo não vem, enquanto o ser amado quer aqui galgar novos patamares,
quer ter sucesso, quer mostrar que ele pode, quer mostrar que ele é capaz, tanto para uma promoção quanto para encontrar um trabalho, alguma coisa assim. Ou se ele é empreendedor, que é uma terceira possibilidade, o negócio dele alavancar, ou seja, ele está investindo muito para dar certo, ele está se esforçando demais e esse esforço dele está deixando a desejar na parte íntima. Por quê? Porque ele está gastando toda a energia dele para crescer, para mudar a realidade dele e está, ó, pouco se importando com essa rival. Vamos ver aqui o conselho para vocês, o conselho de luz. Proteção. Olha que coisa mais linda, meus amores. Proteção. Vocês conseguem ver? A mensagem aqui é: chame o seu poder de volta. Corte as cordas, tá? Recupere a sua alma. Como assim, meus amores? Vocês têm todo o poder, vocês têm força, sabe? Vocês têm um potencial enorme de realizar. Só que para isso vocês precisam cortar as cordas que fazem com que vocês sintam aí, muitas vezes como marionetes, como vocês se prendendo em situações, sabe? Que já era para vocês terem deixado, já era para vocês terem superado. Aqui, meus amores, se vocês acham que o ser amado, né, tá se esforçando demais, tá lutando, tá batalhando para crescer, saiba que o potencial que o ser amado tem, vocês têm o dobro, o triplo ou até mais. Vocês podem muito bem avançar, voar longe. E eu tô recebendo aqui uma mensagem também. Aqui tem gente que o ser amado olha para a vida de vocês, vê que vocês estão muito bem sucedidas, não tem coragem de falar, sabe? Tem uma certa inveja. A carta do urso me diz isso aqui também. E essa questão dessa inveja é o que tá fazendo esse ser amado se esforçar tanto e deixando essa rival aí a ver navios. A literalmente ver navios. Por quê? Porque o ser amado gostaria de ter o sucesso e o brilho que vocês têm. Se isso não chegou ainda, espera para ver, começa a crescer para vocês ver se ele não endoida, porque ele trocou vocês, linda e maravilhosa, pessoas incríveis, pessoas de sucesso, para ficar com essa rival aqui, essa rival cobiçosa, essa rival invejosa, e agora a rival não tá tendo o que ela acreditou que ia ter e o ser amado tá tentando correr atrás do prejuízo. Bem feito. Meus amores, para quem chegou até aqui, a leitura do menininho verde, a opção de número 1 foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se não são meus inscritos, eu peço gentilmente que se inscrevam, e se são, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe a todos. E vamos aqui, né, para a opção do menininho rosa. Deixa eu botar para cá. Saindo o menininho verde, entrando o menininho rosa, opção de número 2. Bora lá saber, né, meus amores? Vamos lá, vamos começar de energia. Como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival? A rival de vocês, o ser amado. Rival tá nesse relacionamento, mas esconde coisas, tá? E ela não é completa nesse relacionamento não, viu, meus amores? A rival esconde muita coisa aí do ser amado de vocês, tá? O sentimento dela não está nesse relacionamento. Ela tá ali só literalmente cumprindo tabela mesmo, ou por convenção, ou por moralidade. Vamos saber aqui com as outras cartas, mas ela está ali, não tem coragem de falar o que pensa, o que sente, e ela literalmente só corresponde. Ela não cria, não procura, não deseja, ela não quer, tá? E o ser amado aqui, ele se sente realizado. Gente, aqui eu tô vendo uma situação, assim, de uma diferença, tá? Uma diferença muito grande aqui entre um e outro, tá? É como se o ser amado de vocês tivesse um poder aquisitivo muito grande, viu? E essa rival tivesse ido aí por essa questão desse poder aquisitivo. Ai, Lívia, mas ele não tem um vintém furado, mas ele tem alguma coisa que essa rival viu de vantagem para ela, que atraiu, que mesmo ela não gostando, ela está com esse ser amado. Por quê? Porque ela vê esse ser amado como uma pessoa que pode dar estabilidade, completude, que pode dar segurança para ela, tá? E ela quer ficar com essa segurança. Pouco importa se ela tá feliz, se não tá feliz. A questão da intimidade
tem intimidade, porque quem dita as regras da intimidade é o ser amado, e o ser amado não tem um sentimento assim real pela rival, mas tem muito desejo, muita cobiça, muita vontade por essa rival, tá, meus amores? Então aqui tem intimidade sim, é uma intimidade que o ser amado dita as regras, que o ser amado fala se é, se não é, se vai, se não vai, tá? E a rival só obedece. Vamos lá. O Criador e apego ao passado. Essa rival aí não gosta mesmo do ser amado, tá? Essa rival aí lembra muito de memórias de coisas do passado, coisas que ela viveu, viu? Lembranças aí de um amor de adolescência, alguma coisa assim, tá? Ela nutre essa situação e assim, ela sabe que ela não tá feliz, ela sabe que ela não tá bem, mas ela quer continuar nessa situação pela questão da estabilidade, ela sente segurança nisso. E o ser amado sente que tá criando aqui uma realidade muito boa, que ele tá aí bem sucedido, que ele se realizou, ele se sente pleno, ele tá vivendo esse momento, meus amores. Claro, isso não é eterno, isso não é para sempre, vai haver uma reviravolta aqui, tá? Isso é fato, porque a carta do mundo, tá? Ela é uma carta assim que ela mostra, chegou no topo, só que a vida é de ciclos, a vida é feita de ciclos, então daqui a pouquinho isso muda de novo, tá? E a rival acredita que vai construir com esse ser amado aí de vocês uma família, uma relação sólida, estável, só que o coração dela tá repleto de sentimentos pelo passado, tá repleto de coisas, de memórias que ela deixou aqui por outra pessoa. Pode ser invertido, meus amores? Pode também. Veio essa possibilidade aqui também de ser uma situação invertida. Em vez de ser a energia da rival aqui, ser a energia do ser amado, apegada a um passado. Pode também, meus amores. Aí vocês adequam para a realidade de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou abrir para a gente saber aqui em mais detalhes, né? Como anda aí a intimidade do ser amado com a pessoa rival. Como anda a intimidade do ser amado, né? Ser amado aí que se sente realizadão. Ser amado aí que acha que fez um bom negócio, mas é um ser amado que mentalmente tá cheio de gaia. Como anda a intimidade do ser amado com a pessoa rival, de quem escolheu o budinha rosa, né? Opção de número 2, né, meus amores? Como anda aí? Deixa aí nos comentários como é que é a situação aí desse ser amado com essa rival, o que que vocês veem, o que que tem acesso aí vocês, para quem tem, né, meus amores? Que tem muitos aqui que já seguiu a vida, que já cortou o vínculo, que tá bem, veio aqui só para saber mesmo, porque a pessoa foi vacilona, né, mexeu aí, cagou à vontade na vida de vocês, e é claro, né, meus amores, a colheita chega, não tem para onde correr, né? Então vamos saber como anda a intimidade aqui do ser amado com a pessoa rival. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá, de deck dos pandinhas. Rainha de copas. Pagem de espadas. 9 de copas. 7 de paus. 3 de ouros. 5 de espadas. As de espadas. 5 de copas. 4 de paus. As de paus. Ok. Meus amores, já vou falar com vocês. Deixa eu só tomar um golinho de água, peraí. Vamos lá, meus amores. O que acontece aqui, ó? Vou começar aqui falando da rival, tá? A rival anseia por uma família com esse ser amado aí. Ai, Lívia, mas a minha rival já é velha, já teve filho e tal. Pois bem, ela quer ter o prazer dos netos com esse ser amado aí de vocês. Ela quer sentir que a família dela é plena. Como assim? Se essa rival de vocês for uma rival mais velha, tá? Uma rival aí que já não pode mais ter filhos, né? Enfim, ou um rival aí que já teve família, ele anseia, essa pessoa rival aí anseia por poder ver uma família construída como, assim, tipo a família margarina, perfeita,
Por quê? Porque uma pessoa que idealiza, que projeta ali, que está num ambiente perfeito, num ambiente de conforto, num ambiente de estabilidade. Então não pensa tanto em questão de intimidade, de relação, não. Mas quer ver a família crescendo, quer ver a família unida ali, idealiza. Só que é aquela coisa, né, meus amores? Tá querendo ver a família unida, mas não se liga que destruiu outra família, né? E a gente sabe que o ciclo muda. Ok, deixa aí que tá guardado. E o que que acontece? É uma pessoa aí que não tem, tô falando da rival, tá? Da pessoa rival, não tem muito conhecimento, tá? É uma pessoa relativamente ignorante, mas que arrota, que tenta mostrar que tem, que tenta mostrar que é uma pessoa intelectual, é uma pessoa culta, é uma pessoa, assim, sabe, muito vivida, muito experiente na vida, independente se é uma jovem ou se é uma pessoa mais madura, tá? É uma pessoa que quer se mostrar muito vivida, entendeu? Uma pessoa aí que mostra que tá num relacionamento se sentindo realizada. Por quê, meus amores? Porque ela quer que isso se mantenha e ela tenta defender o ponto de vista dela. Ela tenta defender que ela está certa nesse relacionamento, mesmo a espiritualidade mostrando para ela que não é assim, que a gente não deve pautar as nossas vidas nos bens materiais. Por quê? Porque intimidade aqui, meus amores, é quando o ser amado de vocês procura, tá? Porque a pessoa rival, ela não procura, ela só corresponde, a menos que seja uma pessoa jovem e queira prosperar a família. Aí ela procura com um propósito específico de ter filhos. Não é porque ela gosta, mas é porque ela quer garantir uma estabilidade. E me veio aqui, se é uma pessoa jovem também e tá querendo filhos, é porque o filho é uma garantia de que ela pode sair desse relacionamento enfiando a faca no ser amado aí para ganhar uma pensão e poder viver com esse amor do passado aqui, tá, meus amores? Veio essa outra possibilidade aqui na mesa, tá? Como são muitas energias, as possibilidades vêm vindo assim, tá bom? E o que que acontece? Ela sabe, tá? Essa rival sabe que ela não tá sendo leal com ela mesma, que ela não tá sendo honesta, tá? Que ela tá autotraindo, ela tá assim negligenciando o que o coração dela diz e é uma disputa constante. Mas ela quer ter razão, ela quer ter uma iniciativa, ela quer realizar porque ela tem medo de parar sozinha ou de estar numa situação complicada e não conseguir viver aí um bom relacionamento. Porque amor para ela não é amor emocional, é tipo conforto. Amor para ela é conforto, viu? E ela quer sim essa estabilidade, ela quer constituir uma família, ela quer estabilidade. Olha aqui, você vê os 4 pandinhas aqui, ó, todos juntos, ou seja, ela quer, é uma pessoa que quer a família constituída, custe o que custar, e ela está disposta a criar as possibilidades para isso, custe o que custar. E o ser amado? Como é que está o ser amado aí nessa questão da intimidade? É um ser amado que acha que tá aí num bom relacionamento, tá? Por quê? Porque a rival corresponde a ele do jeito que ele quer. É um ser amado que não precisa fazer grande esforço, tá sossegado, toda hora que ele quer, toda hora que ele tem vontade, a rival submissa, é muito submissa, abaixa a cabeça, acata as vontades do ser amado. O ser amado se sente confortável, sabe? Olha, gente, meio que me chamou a atenção. Tem fogo nessa carta aqui, tem muito fogo. Olha só, esse pandinha aqui tá tentando fugir do fogo nessa carta. O que que acontece? O ser amado sabe que essa rival só quer estabilidade, só quer conforto, sabe que ele pode se queimar aqui a qualquer momento, mas ele tá tranquilo, ele quer continuar aqui, ele não tá disposto a argumentar com outras pessoas, ele quer viver, tá? Mas a espiritualidade cuida, a espiritualidade olha e está permitindo, nesse sentido aqui, está permitindo o ser amado viver, porque o ser amado tem uma lição a aprender com isso. E que lição que ele tem a aprender? Que ele não pode deixar para trás pessoas, ele não pode deixar uma vida para trás, sabe? E assim, para poder construir outra e achar que não tem consequências, todas as mágoas, todas as feridas, tudo aquilo que ele causou, né? Que ele não pode querer começar um novo caminho sem antes lembrar que ele precisa tratar com respeito as pessoas. Então, eu ser amado aqui, meus amores, que tá aceitando essas coisas, que tá
nesse relacionamento achando que tá tudo bem, ele é correspondido sim, ele tem aí assim, o fogo no parquinho do jeito que ele quer, a rival é obediente, é submissa, tá? Mas a rival, que é mais velha, só quer saber de ver a família crescer, bonitinha, família Margarina, a despeito de tudo o que eles fizeram de errado, tá? Eles querem isso. Se vai conseguir ou não, aqui, ó, a espiritualidade me diz aqui que se começou errado, termina errado. Essa carta aqui me mostra também que o negocinho não tá bonitinho assim não, tá? Então, o que que acontece? Para a rival que é mais velha, quer construir essa família, quer ver os netos. Para a rival que é jovem, quer ter estabilidade, quer ter filhos para poder ser mãe, para se focar sua energia na maternidade e esquecer que está com uma pessoa que ela não gosta, porque ela deixou o passado. E para algumas outras, quer ter o filho para poder mandar o pé na bunda do ser amado aí e ganhar uma pensão e poder viver a vida aí na bagaceira. São essas 3 situações aqui, tá bom, meus amores? E em todas elas, o ser amado é o pato, viu? Em todas as situações, o ser amado é o pato. Vamos ver aqui o complemento, né? Vamos lá. A carta do cão. Olha, bom que eu fiz assim, né? Mas tudo bem. A carta dos livros. A carta da foice. A carta da lua e a carta dos jardins. Olha que interessante, meus amores. Olha que interessante, tá? Ser amado aqui tá nesse relacionamento com a rival, acreditando que tem lealdade, acreditando que tá tudo bem. Olha só, aqui eu vejo uma linha de conhecimento. Eles gostam, meus amores, eles gostam, os dois, gostam de ostentar conhecimento, de ostentar cultura. Eles querem mostrar que eles são um casal cult, que eles são evoluídos. Aqui, essa questão dessa evolução pode ser uma questão de conhecimento racional, lógico, tipo ciências exatas, por exemplo, formatura, formações. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, ser amado tem né, nível superior, a rival também. Vocês talvez não tivessem, não desmerecendo quem não tem, mas é um ser amado que gosta de se gabar, que faz comparações aqui do relacionamento da pessoa que está com ele com vocês, como se vocês fossem menos e ele tivesse feito uma escolha maravilhosa. Tá? Só que essa aqui, meus amores, é só aparência. A escolha que ele fez é uma pessoa que foi moldada para ser submissa, tá? Até ela atingir os interesses dela, que é uma pessoa que só pensa nos próprios interesses, viu? E isso vai ser desnudado para ele. Olha, a realização, olha só, eu não disse, gente, que isso aqui não ia durar, que não vai, que é assim até o ciclo virar. Pois bem, eles estão realizados, eles estão sentindo que estão bem. Ser amado procura essa rival, a rival corresponde, só que vai chegar num ponto que essa felicidade, essa alegria vai ser cortada. Por quê? Porque o ser amado vai começar a perceber que a rival não tem interesse, não tem apetite, não tem desejo por ele, que é só uma questão de interesse financeiro. O ser amado vai começar a se questionar por que essa rival está com ele, porque vai ver que é muito discrepante um do outro, sabe? Vai começar a perceber essas diferenças e isso aqui, ó, é a própria colheita dos atos deles. Ou seja, o ser amado vai começar a ficar frustrado, inseguro, vai começar a sentir que não é correspondido e não é mesmo. E a rival ali, ó, tentando só garantir o dela para que, se necessário, ó, pegar o beco, tá? E olha só a situação, a ideia de defender que vai construir uma família não passando de uma ilusão, olha só, pura ilusão da cabeça deles, a fantasia que eles criaram, a mentira que eles colocaram para inglês ver aqui, para as pessoas olharem e acreditarem que eles têm uma família comercial de margarina, sendo que na verdade não tem. E a espiritualidade aqui, ó, vai convidar eles para o encontro, tá? Para colocar os pingos nos is, para endireitar essas situações, para eles corrigirem inclusive aquilo que eles deixaram pendente e estragado no passado. Bem feito, não vai ficar assim. Resumo da situação aqui, ser amado tem relações sim com a rival, tá? São relações onde a rival cede, faz as vontades do ser amado, mas o ser amado vai perceber que é só interesse da parte da rival, vai se questionar com isso e a rival está querendo obter algum lucro, alguma vantagem nessa situação e ponto. É vantagem. É ela querendo vantagem, ele querendo fogo, ela correspondendo o fogo dele porque ela tem o interesse.
Simples assim, meus amores. Vamos ver aqui o conselho de luz para vocês. Olha que coisa linda. A espiritualidade está aqui com vocês, ó. Mantenedores, né? Guardiões da terra. Você não está só, tá bom? Ancestrais, ancientes, assim, antigos, estão andando ao lado de você, estão te protegendo. Você não está só. Tem gente, tem espíritos de luz, tem ancestrais muito evoluídos, tá? Andando com você, pegando na sua mão, te guiando, te colocando nas melhores posições, te ajudando a evoluir. Você vai brilhar muito. Se você hoje, eu lembrei que isso aqui tá muito forte, gente. Vocês aí que foram, né, largadas aí, tá, meus amores, por esse ser amado, para esse ser amado poder ficar com essa rival, que é um ser amado aqui, ó, que tá muito claro, muito gritante, que eles acham que eles são melhores, que eles estão muito bem, que fizeram comparações aí com a vida, com o que vocês eram. Saiba que vocês vão evoluir tanto, vocês vão crescer tanto, vocês vão superar muito mesmo o que esse ser amado tem aqui, ó. E esse ser amado que desdenhou de vocês, que não enxergou o potencial de vocês, vai ver vocês lá no topo, lá no topo. Por quê, meus amores? Porque quem viu vocês passando a prova e não estendeu a mão, vai ver vocês na glória agora. Pode ter certeza, viu? Vocês vão ver a glória, vocês vão viver a glória. Esse ser amado que está com essa pessoa interesseira aqui, interesseira sim, porque é uma pessoa que quer ter os objetivos atendidos, quer receber isso e mais nada, não tá ali com esse ser amado, mas não existe amor, não existe carinho, não existe paixão. Esse ser amado vai descobrir, vai quebrar a cara e vai amargar muito. Aí, meus amores, aqui pode ser grande a chance do ser amado, quando isso acontecer, ver que vocês estão bem, estão lá em cima, estão muito bem resolvidos, com um relacionamento muito melhor, e ele vai arrepender e vai doer. Bem feito. Para quem escolheu o menininho rosa, a leitura foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se não são meus inscritos, eu peço humildemente que se inscrevam. E se são inscritos, minha gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Todos os dias tem leitura no canal, tá bom, meus amores?